Eu quero pedir a vocês que me mostrem a sua Bíblia, tá certo? Aí, continuem com a Bíblia levantada. E eu quero que vocês repitam depois de mim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer as coisas que ela diz que eu posso. Hoje eu vou aprender a palavra de Deus. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Hoje eu vou ser transformado. Eu nunca mais serei o mesmo. Porque eu vou aprender agora a incorruptível, a indestrutível, a eterna palavra de Deus. Vocês fizeram um voto bem solene agora, não é isso? De deixar a palavra de Deus falar o seu coração de uma forma transformadora. E eu quero convidá-los a abrir comigo esta palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, um dos capítulos favoritos dos cristãos de modo geral, escrito pelo dedo do apóstolo São Paulo. Romanos capítulo 8, eu gostaria de convidar que vocês me acompanhassem na leitura dos versículos 35 até o 39. Romanos, capítulo 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um texto muito importante da palavra de Deus, um texto que nos fala a respeito do amor de Cristo. E eu gostaria de pedir ao pessoal lá atrás do audiovisual que pudesse projetar para mim o PowerPoint que a gente vai estar vendo. Pode passar esse primeiro? Aí, exatamente. Eu gostaria de começar as considerações desta noite com esta pergunta que está sendo projetada: quem nos separará do amor de Cristo? Será que alguma coisa é dura o bastante, ou é forte o bastante, ou insustentável o bastante, ou insuportável o bastante que nos possa separar do amor de Cristo? Isso é o que nós chamamos de pergunta retórica. É aquela pergunta que a gente faz, mas já sabendo a resposta. Já sabendo que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Jesus ama como nenhum outro amor. E nós sentimos esse coração de uma forma muito especial no nosso coração. E é por isso que nós sentimos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Pode passar o slide? Bem, então vamos fazer a pergunta toda: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? E quem escreveu estas palavras foi um homem que passou por tudo isso. Nós conhecemos muito bem a história do apóstolo São Paulo e sabemos que ele passou exatamente por todas estas coisas que ele descreve. Ele passou por tribulação, ele passou por angústia, ele passou por perseguição, por fome, por nudez, por perigo e por espada. Ele passou por todas estas coisas. E mesmo tendo passado por estas coisas, ele faz essa pergunta retórica. Essa pergunta para a qual ele já conhecia a resposta. Esta pergunta que de fato ele não está nos fazendo, porque ela é mais uma constatação do que uma indagação. Ele está nos dizendo que essas coisas não são suficientemente fortes para nos separar do amor de Deus. Estas coisas, elas não têm um peso suficiente na nossa vida para, de alguma forma, nos fazer desfalecer na nossa jornada, para criar a dúvida no nosso coração. Essas coisas não têm esse poder. Próximo slide, por favor. E aí o apóstolo São Paulo faz algumas citações, primeiro do Salmo e depois de uma passagem do profeta Isaías. E ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Não é essa exatamente a sensação que a gente tem? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes as pessoas dizerem que a gente começa a morrer no dia que nasce. No dia em que nós nascemos, começa o processo da nossa morte. Ela já está no nosso DNA. Se Deus não fizer alguma coisa, não interferir na nossa vida, o nosso fim é o mesmo de todas as outras pessoas. Nós somos entregues à morte todo dia e o dia todo. E aí aquela citação de Isaías, que nós somos como ovelhas para o matadouro. A mesma descrição que foi feita do nosso Senhor Jesus Cristo por aquele profeta. Como ovelha muda que estava sendo levada para o matadouro. E nós somos assim também, ovelhas. Ali não está escrito que nós somos mudas, não somos ovelhas mudas. Nós balimos muito, reclamamos muito, choramingamos, lamentamos, contamos as nossas mágoas e tristezas para todos a quem encontramos. Nós não somos ovelhas mudas, mas isso não faz de nós menos do que ovelhas destinadas ao matadouro. E nós sentimos o peso da idade, mesmo quem tem uma cara mais nova, não é, pastor Ranieri? Sentimos o peso da idade, a gente começa a sentir que a vida passa pela gente. Se eu fosse perguntar para alguns dos mais velhos aqui hoje, qual é a sensação de ter vivido o que vocês viveram, talvez alguém me respondesse assim: pastor, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que tudo aconteceu. A vida passa muito rápido. E nós temos essa sensação de que a morte se aproxima, a morte chega, e a velhice faz conosco coisas que a gente não gostaria que ela fizesse. Mas nós somos assim mesmo, ovelhas. Ovelhas não mudas, destinadas ao matadouro. Próximo slide. Vocês estão vendo que nós estamos repetindo a leitura do texto do apóstolo São Paulo, até chegar a um ponto em que eu quero. Mas, falando dessa situação na qual nós encontramos, essa é uma lei da física. Ela é chamada de a segunda lei da termodinâmica. Tudo é afetado pela corrupção. Tudo morre. Até as estrelas morrem. Vocês já devem ter ouvido falar de supernovas, de estrelas que de repente se apagam, brilham intensamente, depois se apagam no céu. Estrelas morrem, pessoas morrem, até as plantas morrem, tudo morre. E nós temos que lidar com isso na nossa vida e na nossa realidade. Pastor, que sermão é esse que você está pregando no início de um ano, falando tanto a respeito de morte? Bem, vamos continuar a leitura. Próximo slide. É que eu estive pensando e eu achei que essa passagem do apóstolo São Paulo, ela me lembra muito o câncer. Quando ele pergunta, por exemplo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Essa descrição, nesta ordem que o apóstolo São Paulo faz, me lembra um pouco a situação do câncer. Eu não sei se vocês já tiveram algum familiar com câncer. Meu pai morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, a minha sogra morreu de câncer, tanta gente na minha família que morreu de câncer, gente na minha família que teve câncer e morreu, gente na minha família que teve câncer e sobreviveu. E a gente fica pensando, quando a gente recebe essa notícia de que certa pessoa está com câncer, a gente fica pensando, o que o câncer faz com a gente? E eu penso nesta passagem do apóstolo São Paulo, de Romanos, capítulo 8, quando ele indaga, quem nos separará do amor de Cristo? Será que o câncer pode nos separar do amor de Cristo? Será que essa tribulação, essa angústia, essa perseguição, fome, nudez, perigo e espada, que nós associamos a essa doença? E eu gostaria de ler este versículo agora de uma forma diferente, por isso que eu vou pedir o próximo slide. Esta é a minha cunhada, Sônia. Ela descobriu que estava com câncer em 2009, durante uma semana de oração que eu estava realizando em Guarapari. E ela teve um combate com o câncer desde 2009, desde 2000, 2009, desde 2000, eu não me recordo se foi 2008 ou 2009, mas ela teve uma luta contra o câncer e ela acabou vencendo essa luta. Mas eu penso muito nas coisas pelas quais ela passou. Ela é irmã da minha esposa. Minha esposa se chama Tânia, ela se chama Sônia.
E eu, enquanto ela estava ali enferma com câncer e lutando e fazendo quimioterapia e passando por todo aquele processo, eu pensei nesse texto do apóstolo São Paulo e eu fiz uma paráfrase desse texto. E eu li esse texto substituindo algumas palavras. E a minha leitura foi a seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? O diagnóstico? Já pensou receber aquele papel dizendo que você está com câncer e é um câncer terminal ou alguma coisa assim? Será que o diagnóstico pode me separar do amor de Cristo? Ou o pré-operatório? Saber que você tem que fazer uma cirurgia, essa cirurgia representará a diferença entre a vida e a morte. Será que o pré-operatório pode me separar do amor de Cristo? Será que a cirurgia, o dia da cirurgia, quando você vai para aquela mesa, você confia naquelas pessoas que estão ali, você confia nos médicos, você confia que as orações foram feitas e que as pessoas estão orando e que os procedimentos estão sendo feitos da maneira adequada? E a quimioterapia? Todo aquele sofrimento, os enjoos, a situação de lidar com medicamentos que são fortes demais, ou a perda dos cabelos. E eu lhes digo que quando eu vi a minha cunhada sem nenhum fio de cabelo na cabeça por causa da quimioterapia, se eu tivesse visto a minha cunhada nua, isso não teria sido tão humilhante para ela e para mim, como aconteceu quando eu olhei para ela e a vi sem nenhum fio de cabelo. A perda dos cabelos, o medo. Mas será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou vencer essa guerra? A amputação, e ela passou pela amputação, ela teve que realmente tirar o órgão no qual o câncer estava alojado. Tudo isso traz angústia. E a gente se pergunta: será que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Porque enquanto a gente está falando de uma coisa hipotética, de uma coisa possível de acontecer, quando a gente está falando de uma coisa distante no tempo e no espaço, uma coisa que ocorreu com o apóstolo São Paulo, que foi a angústia dele, que está na Bíblia para a nossa edificação, parece que tudo é tão fácil, mas quando a gente coloca isso no concreto, quando a gente coloca isso na nossa própria vida, na nossa experiência, e quando a gente começa a pensar nas pessoas que a gente conhece, e nas pessoas que estão passando por isso, ou que já passaram por isso, isso nos dá um solavanco. E eu pergunto a esta igreja que disse que hoje estaria com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e para ouvir uma mensagem que vem de Deus para cada um de nós. Eu pergunto para esta igreja: estas coisas podem nos separar do amor de Deus? Será que o câncer pode nos separar do amor de Deus? Próximo slide, por favor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta é a resposta do apóstolo São Paulo àquela pergunta retórica. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. E a maior vitória que nós podemos ter na nossa vida é a constatação de que nós somos amados. Nós somos amados por Deus. E que Ele nos oferece uma paz, que é uma paz diferente de qualquer outra. É como a Bíblia diz: paz, não como o mundo a dá. Ele não promete que todos nós sobreviveremos ao câncer. Ele não promete que todos nós seremos vencedores. Ele não promete que todos os nossos familiares serão vencedores. Eu estou aqui muito feliz porque a minha cunhada venceu o câncer. Hoje ela não tem câncer. Já fez vários exames depois da amputação e ela continua sem câncer. E isso é motivo de alegria para a família, e a gente, toda vez que a gente se reúne, a gente agradece a Deus por causa disso. Mas Deus não promete que todos nós venceremos o câncer, e que nós venceremos o câncer em todas as situações. A promessa dele é de que Ele vai nos dar paz, não como o mundo a dá. Uma paz capaz de nos consolar, porque nós nos sentimos amados por Deus. Próximo slide. Eu colei um pedaço de um sermão que eu vi na internet, agora, nesses próximos 2 slides. Foi um sermão que me tocou muito. De fato, eu só o li, eu não o ouvi, eu não o assisti, eu só o li na internet. E foi pregado por um irmão, apenas um membro de igreja, ele não é pastor. Foi pregado no dia 10 de abril de 1994, e a pessoa que pregou esse sermão faleceu no dia 10 de março de 1995.
Então foi um sermão pregado por Willard Hudson, um pouco antes do seu falecimento. E ele tinha câncer. E nesse sermão, que foi pregado naquela igreja, cujo nome está sendo projetado na tela, a igreja de Tulsa, nesse sermão, que se chamava O Câncer é Algo Muito Limitado, ele disse as palavras seguintes, ele diz 12 razões porque ele acha que o câncer é algo muito limitado. Vamos ver as 12 razões sendo projetadas. O câncer é algo muito limitado. Eu tive que colocar uma pesca aqui, porque eu sabia que eu não ia conseguir ler essa distância. Está escrito, então, por ele: o câncer é algo muito limitado. Ele não pode fazer 12 coisas. Ele não pode destruir o amor, ele não pode despedaçar a esperança, ele não pode corroer a fé, ele não pode carcomer a paz, não pode minar a confiança, não pode matar a amizade, não pode apagar as memórias, não pode silenciar a coragem, não pode invadir a alma, não pode reduzir a vida eterna, não pode apagar o espírito, nem pode diminuir o poder da ressurreição. Viram como o câncer é algo muito limitado? 12 coisas que o câncer não consegue fazer. Se a pessoa morre de câncer, isso não diminui em 1 segundo a vida eterna que ela tem para viver se ela está em paz com Cristo. Não diminui em 1 segundo. Porque o câncer, ele não pode reduzir a vida eterna. Ele não pode carcomer a paz. Não pode. A pessoa que está em Cristo, consolada pelo amor de Jesus, ela resiste. Ela não deixa que o câncer carcoma a sua paz. E nenhuma dessas 12 coisas que eu mencionei para vocês. 12 coisas que o câncer não consegue fazer. O câncer não consegue fazer isso. E você não pode deixar que o câncer faça isso. Eu não sei sua situação de saúde hoje. Eu não sei se há alguém aqui que está enfrentando o câncer neste exato momento. Eu não sei se você tem alguém na sua família que está passando por isso hoje. Mas eu quero lhe dizer que você tem que sair daqui com a convicção de que nada pode nos separar do amor de Cristo, não importa a situação na qual nós estejamos vivendo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque nós somos amados por Ele. Próximo slide, por favor. O apóstolo São Paulo disse: estou certo. E você? Você está certo? Você tem a certeza? Ele diz, na resposta a essa pergunta retórica, no verso 38, ele diz: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e ele faz uma lista que nem a lista das 12 coisas que o câncer não consegue fazer, ele faz uma lista de tantas outras coisas que não conseguem nos separar do amor de Deus, e ele faz uma lista, do mesmo jeito, e ele diz: eu estou certo, eu tenho certeza que estas coisas não podem me separar do amor de Deus. E eu pergunto para você nesta noite, você tem certeza? Você está observando essa figura, esse quadro pintado por um artista, que retrata uma situação que é muito conhecida, uma ilustração que é muito usada na igreja, a ilustração daquele malabarista que chega e pergunta para a sua plateia: vocês acham que eu sou capaz de atravessar esta corda bamba empurrando esse carrinho de mão? E todos que estão na plateia dizem: sim, você é capaz, você vai conseguir, pode ir, nós acreditamos. E ele faz aquela pergunta: algum voluntário para ficar dentro do carrinho de mão enquanto eu atravesso esse precipício nessa corda bamba? Mas e se Cristo é quem está com o carrinho de mão? Porque essa é a sensação que a gente tem na vida. A sensação que a gente tem na vida é que a gente está na corda bamba. A sensação que a gente tem na vida, quando a gente enfrenta os muitos problemas que atravessam o nosso caminho, a sensação que nós temos é de que nós temos tanta instabilidade, a situação é tão difícil de resolver, tudo é tão estressante, a vida é tão difícil de ser vivida, a vida tem tantos problemas, que a sensação é que a gente está numa corda bamba. E a gente tem que olhar para ver quem está empurrando o carrinho. Quem está empurrando o carrinho da sua vida? Nessa corda bamba na qual você se encontra, porque estar fora da corda bamba não é o que é viver, a vida é assim mesmo, não há outra descrição para ela neste mundo de pecado no qual nós vivemos.
A vida é uma corda bamba, mas eu lhe pergunto, no carrinho de quem você está sentado? Quem é a pessoa que está empurrando esse carrinho? Que certeza que você tem de que essa pessoa é confiável? E de que você tem os valores, os princípios e as decisões certas na sua vida? Quem é que está empurrando o seu carrinho? Você tem certeza? Você tem certeza de que é Jesus? Você tem certeza que Ele é a pessoa que está dizendo como é que você deve viver a sua vida? Próximo slide, por favor. Então vem essa passagem com a lista das coisas que estão aqui. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo São Paulo também tem uma lista. Lista de coisas que não podem nos separar do amor de Cristo. Por que você também não faz a sua lista? Por que você não chega em casa hoje e faz uma lista das coisas que estão atravessadas no seu caminho e que são um problema na sua vida, mas coisas para as quais você olha e você chega à conclusão, essas coisas nunca vão poder me separar do amor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem uma lista também? Se eu lhe desse tempo, você escreveria essa lista, você estaria aqui também com uma lista tirada do bolso de coisas que estão incomodando você, de coisas que estão fazendo a sua vida ser difícil de ser vivida, coisas que estão fazendo com que você se sinta menos forte, com que você se sinta com mais dificuldades, quem sabe até impedido de continuar a viver, ou impedido de continuar a sua jornada. Você também tem uma lista? Será que você pode dizer dessa lista que ela não pode separar você do amor de Deus? Próximo slide. Essa é uma declaração de um filósofo inglês, Bertrand Russell, muito famoso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou os ingleses de inúmeras formas, e ele diz, minha única certeza é o desespero sinistro. Ele era ateu, ele não tinha esperança. Eles perguntaram para ele, doutor Russell, você já tem 81 anos de idade, qual é a sua esperança para o futuro? E a resposta dele foi essa, minha única certeza é o desespero sinistro. Mas nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos ter esse desespero sinistro. Próximo slide. Vou contar uma outra história para vocês, diferente dessa do Bertrand Russell. A história que eu tenho certeza que talvez você já tenha ouvido, vocês só não conhecem a fonte. O Bertrand Russell conta isso, o Brennan Manning conta isso no seu livro, O Impostor que Vive em Mim. A história daquele homem que estava para morrer no hospital, mas ele não sabia orar e queria aprender a orar. A filha do Brennan Manning, que é um escritor cristão muito conhecido, ela veio ao Bertrand Russell, agora eu vou ficar falando Bertrand Russell o tempo inteiro, veio ao Brennan Manning e pediu para ele, você pode ajudar meu pai está no hospital, ele está muito enfermo, ele tem uma doença terminal, eu queria que você fosse ao hospital e o ajudasse. E o Brennan Manning vai até o hospital e quando ele chega ali, ele pergunta qual é o seu problema, e ele diz assim, eu não tenho religião, eu nunca tive religião, eu estou morrendo e eu queria aprender a orar. E o Brennan Manning falou exatamente aquilo que uma pessoa que tem formação teológica diria. Ensinou para ele, a oração, você tem que agradecer um pedaço, você tem que louvar um pedaço, uma parte você faz isso, uma parte você faz aquilo. Ele deu toda a receita tirada do Salt para ensinar a oração para gente moribunda. Essas receitas que nós aprendemos e a gente depois descobre que na prática não funcionam. Não é isso? Receita para ensinar moribundo a orar. Não funcionou a receita. A receita não funcionou. E ele, então, o Brennan Manning recebe a ligação do homem dizendo, não funcionou, eu não consigo orar, eu não sei orar, por favor, volte aqui e me ajude de novo. E o Brennan Manning retorna e agora ele decide esquecer as receitas, né? E decide falar do coração, falar da sua experiência. E ele diz para essa pessoa moribunda, olha, sabe uma coisa que eu faço? Quando eu quero orar e estou com dificuldades, e ele pegou uma cadeira e colocou a cadeira vazia ao lado da cama. Ele disse assim, eu imagino que Jesus está sentado aqui nessa cadeira. Eu coloco uma cadeira vazia e eu imagino que Jesus está sentado na cadeira e eu falo para ele. Eu falo para ele como se ele estivesse sentado nessa cadeira. E o Bertrand Russell
Brennan Manning deixou a cadeira ali do lado do moribundo e foi embora. Infelizmente, o homem veio a morrer. Mas a filha dele, que era a pessoa que era amiga do Brennan Manning, convidou o Brennan Manning para vir até o hospital no dia do falecimento, porque ela queria que ele visse algo. E quando ele chegou ao hospital, o homem estava ali no seu leito, ainda muito enfermo, já falecido, aliás, e a cadeira estava ao lado dele, e ele havia colocado a sua cabeça na cadeira, como se ele tivesse colocado a cabeça no colo de Jesus. Aquele homem conseguiu, no momento de desespero, no momento de dificuldade, encontrar um alento naquela esperança de que um Salvador amoroso estivesse ali para poder ouvi-lo, para poder passar com ele aqueles últimos momentos de agonia. Outra história agora, no próximo slide. Vou mudar um pouco o teor da mensagem, porque senão vocês vão sair daqui meio deprimidos e não é esta a minha intenção de deprimi-los hoje. Hoje não é a minha intenção deprimi-los. Bem, eu quero contar para vocês a história de Leslie Robbins, professor de 30 anos, que ganhou 111 milhões de dólares na loteria do Wisconsin. 111 milhões de dólares. Ele morava numa pequena cidade chamada Fond du Lac, uma cidade de origem francesa, a fonte do lago. Morava naquela cidade e ele ganhou esse prêmio, 111 milhões de dólares, em 1993. Por que isso é importante? Porque foi o maior prêmio já pago a um único apostador na história da loteria americana. Ou seja, prêmios maiores do que este já foram dados, mas foram dados a mais de um apostador. Mas ele detém o recorde, ou pelo menos detinha o recorde até pouco tempo atrás, de ser o apostador que mais dinheiro ganhou sozinho num prêmio da loteria. 111 milhões de dólares. E eu estou vendo vocês, estou vendo que os olhinhos de vocês estão com cifrão, né? Que nem aquelas antigas máquinas de registrar nos caixas dos supermercados, né? Os cifrõezinhos estão aparecendo. 111 milhões de dólares. O que você faria com 111 milhões de dólares hoje? Se você ganhasse na loteria. Se alguém jogasse por você. Porque adventista não joga na loteria, né? Se alguém jogasse por você e você ganhasse 111 milhões de dólares, o que você faria com esse dinheiro? Fique pensando, fique imaginando. O que eu faria com 111 milhões de dólares? Eu resolveria a minha vida e talvez a vida de muitas outras pessoas. 111 milhões de dólares. O que ele fez com esse dinheiro? Ele recebeu a notícia, verificou, o bilhete era o dele, tinha sido premiado, era ele mesmo. Ele recebeu, eu não tenho uma foto dele, vocês notaram, aí está uma foto da namorada dele, mas não tem uma foto dele. Gente, quando fica rica assim, é difícil a gente conseguir foto na internet. Mas ele recebeu o prêmio, olhou para aquele bilhete, não é? Descobriu que o bilhete estava premiado, ele não tinha recebido o prêmio ainda, ele viu o bilhete tinha sido premiado, ele se deu conta de que ele havia recebido ou que ele receberia um prêmio de 111 milhões de dólares. E aí, o que ele fez? Ele fez as malas. Porque quando uma pessoa ganha muito dinheiro na loteria, ela faz as malas, não é isso? Ele fez as malas imediatamente, comprou uma passagem de avião e foi para a Flórida. Sabem o que ele foi fazer na Flórida? É porque na Flórida morava Colleen, a namorada de infância do Leslie. Ela morava na Flórida, ele era apaixonado por ela, mas eles tinham terminado o namoro, porque apesar de ele ser professor, ele não conseguia parar numa escola. Ele trabalhava um ano e era demitido, aí ia para outra escola, trabalhava um ano e era demitido. Ele não conseguia manter um emprego. E como ele não conseguia manter um emprego, e as mulheres não gostam de homens que não conseguem manter empregos, né? A mulher não gosta, as esposas não gostam de maridos desempregados, gostam do marido, mas não gostam do desempregado. Não é isso? E ela terminou com ele. Ela disse: você não consegue manter um emprego, eu não vou sustentar você, então cada um de nós vamos seguir o nosso caminho. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E ela fez exatamente isso, e ela mudou para bem longe dele. Ele morava no Wisconsin e ela mudou-se para a Flórida. Ele, quando recebeu aquela notícia, olhou para o bilhete
Ele era premiado, ele tinha recebido essa fantástica notícia de que ele havia recebido 111 milhões de dólares na loteria. Ele pegou aquele bilhete e ele não esperou mais nem um minuto. Ele não esperou para ver o jogo do Corinthians. Ele não esperou para ver qual ia ser o episódio da novela das 8 daquela noite. Ele não esperou. Ele não esperou nada. Ele não foi contar para os amigos. Ele não perdeu tempo. Ele recebeu essa fantástica notícia de que ele havia recebido 111 milhões de dólares na loteria, uma coisa que podia transformar a vida dele, que podia resolver os problemas da vida dele, e ele não esperou, ele não ficou parado, ele não ficou imobilizado, ele não ficou sentado ali pensando o que ele ia fazer, ele já sabia o que ele ia fazer, porque ele tinha no coração um desejo, o desejo de recuperar aquela menina. E ele foi imediatamente para o aeroporto, tomou o próximo avião, desceu na Flórida, tocou a campainha, e quando a Colleen veio atender, ele disse para ela: eu acabei de ganhar 111 milhões de dólares na loteria, você quer se casar comigo? Foi assim que ele fez. Já imaginaram? Eu acabei de ganhar 111 milhões de dólares na loteria, você quer se casar comigo? Adivinha o que ela respondeu? Sim, é claro. Ela gostava dele. Ele podia ficar desempregado agora. A verdade é essa, ganhou 111 milhões de dólares, pode ficar desempregado. Meu filho está pensando em desistir do emprego dele, não está gostando muito do emprego dele. Se você ganhar 111 milhões de dólares, pode ficar desempregado. Mas foi isso que aconteceu. Ele recebeu essa notícia, extraordinária notícia. Não perdeu tempo. Foi atrás do sonho dele. Próximo slide. Acho que essa parte eu já contei, né? Reacendeu-se a paixão. Recebeu a notícia e a paixão se reacendeu. Naquele momento ele teve esperança. Naquele momento ele sabia que ele podia realizar alguma coisa. A paixão se reacendeu. E se eu desse para você hoje a melhor notícia da sua vida? Será que isso seria suficiente para fazer a sua paixão reacender-se? E se eu dissesse que hoje eu estou autorizado pelo UNASP a dar a melhor notícia que alguém já lhe deu na sua vida? Se eu dissesse para você que eu vou lhe dizer uma coisa agora que vai mudar a sua vida para o resto da sua vida. Estão me ouvindo? Estão prestando atenção? E se eu tivesse a notícia capaz de reacender a sua paixão? E se eu tivesse a notícia para lhe dar agora, capaz de fazer o seu coração bater tão depressa, que parece que ele vai sair pela boca? Sabem qual é a notícia? Eu vou lhe dar duas opções, tá certo? Eu vou dar uma notícia, você escolhe, tá certo? Você escolhe qual das duas você quer. Se eu lhe dissesse hoje, você acabou de ganhar 111 milhões de dólares, você gostaria dessa notícia? Gostaria. Mas você escolhe. E se a outra notícia fosse, você só pode ter uma das duas, só uma. Você escolhe esta que eu acabei de dizer, ou você escolhe a próxima. Uma delas é a notícia, a outra não serve. A outra notícia que eu tenho para você hoje é: você não tem câncer e você não vai morrer nos próximos dias. Qual que você prefere? 111 milhões de dólares ou não ter câncer e não morrer nos próximos dias? Eu sei que existe gente capitalista, mas eu acho que esta pergunta não tenta nem os capitalistas. Não é isso? Nem os capitalistas essa pergunta, essa segunda possibilidade, essa primeira possibilidade tenta. Você não tem câncer. Você não vai morrer nos próximos dias. Será que isso não é suficiente para a gente reacender a paixão? Para o coração bater mais depressa, quase sair pela boca, e para a gente fazer a mesma coisa que o Leslie fez,
Você vai encontrar com a menina que você ama e vai dizer para ela: eu amo você, eu quero você para o resto da minha vida. Ou você vai para casa e nesta semana você vai estudar para passar no vestibular, para você fazer o curso que você quer. Ou você vai fazer alguma coisa ainda mais desafiadora, vai atrás daquele emprego que você sempre desejou. Você vai fazer alguma coisa, você não vai ficar sentado aí, imobilizado, como se você tivesse câncer e você fosse morrer nos próximos dias. Você não vai fazer isso, porque você recebeu esta notícia que pode transformar a sua vida. A notícia de que você está vivo e de que nada pode separá-lo do amor de Cristo. Reacender a paixão. Próximo slide. Eu já falei sobre esse daí, a notícia, ganhar na loteria. Ah, outra coisa, isso é importante. Agora sim, o próximo slide, pode colocar. Ali está uma foto minha e da Tânia. Eu sempre gosto, em toda sermão, eu sempre coloco uma foto da gente para falar alguma coisa da nossa experiência. Essa é uma foto do dia em que eu soube que ela estava grávida. Grávida do primeiro filho, né, do Kérix. Nós fomos para um restaurante mexicano comemorar a notícia. Quando você tem uma notícia dessas, uma notícia que mexe com a sua cabeça, que mexe com o seu coração, que mexe com a sua vida, para quem que você dá essa notícia primeiro? Quando você descobre que está grávida, moça, para quem que você conta primeiro? Não é? Você conta para o seu esposo, você conta para sua mãe, você conta para um mendigo que você encontrou na calçada? Eu não estou com isso diminuindo a importância das pessoas. Eu não tenho nada contra mendigos que estão na calçada. Eu acho que são pessoas e que merecem ouvir as boas notícias que nós temos para transmitir. Mas quando a gente recebe uma notícia que transforma a vida da gente, a gente não conta isso para a primeira pessoa que a gente encontra. Se for necessário, a gente toma um avião e vai para a Flórida, toca a campainha, espera a pessoa descer as escadas e diz isso cara a cara. Você não manda telegrama, você não conta por e-mail. Algumas notícias a gente dá em pessoa. Vocês receberam algumas boas notícias na noite de hoje? O amor de Cristo, do qual nada pode nos separar. O fato de nós estarmos vivos para poder desfrutar desse amor de Cristo. Isso devia ser uma motivação para que a nossa paixão se reacendesse. E a gente começasse a contar isso para outras pessoas. Como se fosse uma coisa assim contagiosa ou contagiante. A gente recebe essa notícia, a gente processa essa informação no nosso cérebro. A gente chega a essa conclusão de que a nossa vida vale a pena ser vivida. E agora a gente não consegue ficar esperando pela novela das 8. A gente não fica esperando pela final do campeonato. Essas coisas não são importantes. O que é importante são as pessoas com as quais nós convivemos. Mas nós temos um problema. O próximo slide fala sobre esse problema. É que as pessoas hoje estão sem noção. Já ouviram essa expressão? Sem noção. Assim muitos jovens se descrevem, assim muitas pessoas descrevem outras pessoas. Pessoas sem noção. E por isso a gente acaba fazendo as coisas que a gente fica fazendo o tempo inteiro. A gente gasta horas e horas e horas fazendo coisas que não são importantes. Passa horas e horas navegando na internet, mexendo com alguma coisa, fazendo alguma coisa que não é importante. E a gente negligencia os outros. A gente negligencia as coisas que são realmente importantes. Por que que nós somos tão sem noção? Por que que a gente não consegue deixar que a paixão se reacenda? Quando é que nós vamos começar a viver para as coisas que são realmente importantes? Hoje vocês me fizeram uma promessa quando eu levantei a Bíblia solenemente diante de vocês. Vocês prometeram a mim, prometeram a Deus que está no céu observando tudo que acontece aqui. Vocês prometeram deixar que a palavra de Deus falasse ao seu coração hoje. E a palavra de Deus está falando ao seu coração hoje. A palavra de Deus está falando que você não pode continuar vivendo do jeito que você vive. Que você não pode continuar colocando a importância em coisas que não são importantes. A palavra de Deus está te desafiando hoje. Está falando hoje ao seu coração de que você precisa colocar as coisas em perspectiva. De que essa notícia que vocês receberam aqui hoje, de que vocês estão vivos,
de que vocês têm um Deus que os ama, um Deus que os ama e do qual nada pode separá-los. E vocês precisam contar essa notícia para outras pessoas, e vocês precisam viver acreditando nessa notícia. Vocês precisam acreditar nisso, acreditar nesse amor, acreditar nessa vida em paz que Deus nos oferece. Eu quero que vocês acreditem nesse amor.